Saúde a igreja com a paz do Senhor. A igreja pode sentar por um instante. Glória a Deus, glória a Deus. Segunda de Reis, capítulo 4, versículo 8. Quantos já encontraram podem dizer amém? Eu vejo alguns irmãos aí, nós estamos à procura. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Galiano, que também veio conosco de Nova Vida. A nossa irmã Nádia, que Deus abençoe. Segunda de Reis, capítulo 4. Quantos já encontraram? Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda de Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica. Uma mulher que é a igreja? Uma mulher pobre. Uma mulher pobre. Uma mulher que? Significa, quando a Bíblia faz referência que esta mulher era rica, significa que esta mulher tinha posses. Posso ouvir um amém? Esta mulher tinha condições. Se ela quisesse um carro, era apenas estalar o dedo. Aleluia. Era uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se abrigava para comer. Versículo 9. E ela disse a seu marido: tenha observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto. Diga comigo, um quarto. Sobre o muro. E ponhamos-lhe ali uma cama. Diga comigo, uma cama. E uma mesa. Diga comigo, uma mesa. E uma cadeira. Diga comigo, uma cadeira. E um candeeiro. Diga comigo, um candeeiro. E há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. Versículo 11. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: diga-me, és que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filho. Ela não tem o quê? E o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E ele a chamou. E ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por este tempo, no próximo ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17 e último. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Palavra do Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no peito. Diga comigo: Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Nesta manhã queremos ouvir a tua voz. Fala comigo, que a tua palavra seja profecia para a minha vida.
Em nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento, por gentileza. Glória a Deus. Olhem para mim, irmãos. Serei breve mesmo, muito breve com a palavra. Olhem para mim. Alguém diga comigo: quarto. Não, todos nós. Diga comigo: quarto, cama, mesa, cadeira e candeeiro. Mais uma vez: quarto, cama, mesa, cadeira e candeeiro. Pela última vez: quarto, cama, mesa, cadeira e candeeiro. É o tema de hoje. Igreja, nós estamos perante o aniversário da igreja. E numa manhã como esta, acho que não havia uma outra mensagem se não falarmos do aniversariante. Aniversariante é o pastor? É o pastor Burica? É a diaconisa? Quem é o aniversariante hoje? Quem é o aniversariante hoje? Então, em alguns minutos, o pastor quer falar da igreja. Quer falar do serviço da igreja. Igreja, nós acabamos de ler a Bíblia no livro de 2 de Reis. Este livro na Bíblia, em ordem cronológica, ele é o 12º livro da Bíblia. É um livro, meus irmãos, que em termos de capítulo, ele tem 24 capítulos. E em termos de versículos, este livro tem 719 versículos. O autor deste livro, 2 de Reis, é um autor anônimo, ou seja, é um autor desconhecido. Mas a tradição judaica atribui a autoria deste livro ao profeta Jeremias. E no capítulo que nós lemos, propriamente o capítulo 4 deste livro, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele vai para a cidade de Sunem. Reparam, meus irmãos, que Eliseu não vivia naquela cidade. Eliseu não era daquela cidade de Sunem. Mas a Bíblia diz que Eliseu, sendo profeta, o profeta não se guiava sozinho. O profeta não andava por si só. O profeta andava por baixo de uma orientação de Deus. Sempre que o profeta fosse para a direita, era Deus a lhe orientar. Se fosse para a esquerda, a mesma coisa. Naquele dia, Deus orienta o profeta a ir na cidade de Sunem. A minha pergunta é: por que Deus manda o profeta ir na cidade de Sunem? Porque na cidade de Sunem havia uma mulher rica. Alguém diga comigo: rica. Uma mulher de posse. Uma mulher que tinha muitas condições. Uma mulher que dinheiro para ela não era dificuldade. Uma mulher que não vivia numa casa de renda, porque diz a Bíblia que ela tinha uma casa própria. Mas esta mulher, apesar de ser uma mulher rica, apesar de ser uma mulher de posse, a Bíblia diz que esta mulher não tinha filhos, porque o seu marido era velho. Eu olho para aquela mulher, eu acredito que era muito difícil para aquela mulher ter dinheiro e não ter filho. E se aquela mulher fosse angolana, a dificuldade seria ainda maior, pastor Burica. Porque aqui em Angola, quando duas pessoas casam, às vezes no projeto daquele casal, o marido sentou com a mulher: amor, nós casamos agora, não vamos ter filho agora. Vamos criar condições para recebermos os nossos filhos. Vamos ter filho daqui a 2 anos. Às vezes o casal conversou, às vezes acertaram.
Só que depois de um ano, vêm as cunhadas, as irmãs do marido, a provocarem a cunhada, a lançarem piada. Como é? Até agora nada. O que é que se passa? E algumas vezes vêm as sogras por cima do filho. E eu já vi casamento até a destruírem por causa da pressão da família. Aquela mulher estava naquela condição. E Deus exatamente viu a situação daquela mulher. Deus fala com o profeta abandona a sua cidade, a sua casa, o seu conforto, e vai numa cidade desconhecida. Era uma cidade que, estando lá, não tinha casa, provavelmente ficava na rua, não tinha um lugar para reclinar a cabeça. Mas a Bíblia diz que todos os dias o profeta passava na porta da casa daquela mulher. E aquela mulher viu o homem de Deus, reconheceu que o profeta era homem de Deus. Aquela mulher disse ao marido: amor, este homem que passa sempre aqui é um santo homem de Deus. Por que não vamos lhe acolher aqui em casa? E o marido achou uma boa ideia. Acolheram o homem de Deus e ele ficou ali por um tempo. Primeira lição, muito importante: Deus trabalha com propósito. Eu vou repetir: Deus trabalha com propósito. E todos nós, como crentes, filhos de Deus, precisamos entender o propósito de Deus. A ida daquele profeta na cidade de Sunem era o propósito de Deus. Deus queria que aquele profeta, que aquela mulher tivesse um encontro com aquele profeta. Porque por mais dinheiro que aquela mulher tinha, ela tinha dinheiro, irmãos. Com dinheiro, ela poderia fazer consulta em todos os hospitais na época. Significa que o dinheiro daquela mulher não conseguiu resolver a situação dela. A solução da situação daquela mulher estava nas mãos do profeta. Por isso é que Deus une aquele propósito entre aquela mulher e aquele profeta. Há pessoas, meus irmãos, que as vidas deles estão ligados com o propósito desta igreja. Há quem está aqui nesta manhã está a dizer: não, pastor, eu vim aqui porque alguém me convidou, me disseram que tem uma festa de aniversário nesta igreja. Há um propósito de Deus em você estar aqui nesta manhã. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui acidentalmente. Há um propósito de Deus na tua vida nesta manhã. A presença desta igreja neste bairro não é algo acidental. A presença dos servos de Deus nesta igreja e neste bairro, há um propósito de Deus. Eu estava ali no gabinete e eu ouvi atentamente os testemunhos. Pessoas que estavam nas drogas, pessoas que eram bandidos, pessoas que violavam, pessoas assaltavam. Eu fiquei alegre quando vi o grupo de louvor a cantar as jovens, quando vi as mamás, vi as crianças. A minha pergunta é: o que seria deste bairro se esta igreja não estivesse aqui? Provavelmente alguns poderiam continuar nas drogas, algumas estariam na prostituição, principalmente agora que está fácil. É só vir com um carro, dar uma boleia em alguém, está muito fácil hoje. A prostituição, o nível tem aumentado à medida que o tempo passa. Então, a presença desta igreja aqui
é o propósito de Deus. Eu, quando olho para essa igreja, eu tenho aqui muitas famílias, tenho sobrinhos aqui. O Luiz está aí. O Luiz, levanta, Luiz. O Moraes, levanta, Moraes. O Praia está aí. A mãezinha também veio. A mãezinha, ok, deve estar na cozinha. A São está aí. Ok, todos esses nomes são meus sobrinhos. Com exceção do Moraes, eles estão a frequentar esta igreja. E hoje eu noto uma diferença. Eu conheci eles há muito tempo, meus sobrinhos. Eu consigo notar uma diferença da vida deles antes e a vida deles hoje. E há uma diferença entre os meus sobrinhos que hoje frequentam a igreja, servem a Deus, e os meus sobrinhos que não querem saber nada de Jesus. Aqueles que não querem saber nada de Jesus, quase sempre eu recebo telefonemas. Alô, tio Paulo, estamos a te ligar então, porque o fulano engravidou. É para aparecer, para falar no pedido. Oh, engravidou? Ele casou quando? Mas não recebo deles. A ligação que eu recebo deles é: tio Paulo, vou casar. Isso é boa notícia. É porque há uma diferença. Isso aconteceu porque há uma igreja que veio aqui. Jesus mandou alguém, tocou servos de Deus, e eles vieram abrir a igreja aqui. Há um propósito de Deus neste lugar. Podem sentar. Então a presença do profeta naquela cidade de Sunem, o profeta não foi fazer turismo. Ele estava debaixo do propósito de Deus. E aquela mulher percebeu isso, disse: não, esse homem de Deus está aqui nessa cidade, não é à toa. Se ele veio nessa cidade, é porque há um propósito de Deus na vida dele e na minha vida. O propósito é muito importante. Precisamos entender o propósito. Aleluia. Olha para alguém e diga para ele: há um propósito de Deus na tua vida. Vira para o outro, diga para ele: há um propósito de Deus na tua vida. Segunda lição: Deus trabalha com tempo. Alguém pode repetir isso? Deus trabalha com tempo. Olhem para mim. O profeta estava naquela cidade. Deus havia estabelecido um tempo para mudar a vida, a casa e a situação daquela mulher. Do mesmo jeito, pastor, que Deus colocou aqui esta igreja no Rocha, Deus colocou aqui os servos de Deus neste lugar, com o objetivo de poder mudar vidas aqui, com o objetivo de poder transformar famílias neste bairro. Quando o profeta chega na cidade de Sunem, significa que era o tempo de Deus para a vida daquela mulher. Mas agora, o profeta não obrigou aquela mulher. O profeta não disse à mulher: olha, chegou o tempo de Deus na tua vida, tu és obrigada a aceitar o tempo de Deus na tua vida. Estou aqui, me aceita, Deus me enviou. Não, o profeta não obrigou. O profeta chegou apenas, e a mulher percebeu que a presença de Deus aqui significa que chegou o tempo de Deus para a minha vida. Eu quero dizer para alguém nesta manhã que a presença desta igreja aqui no bairro, Deus está a dizer para ti que chegou o tempo de Deus para a tua vida. Mas agora, Deus não vai te obrigar você a abrir o teu coração. Deus não vai te obrigar você a lhe receber, do mesmo jeito que não obrigou aquela mulher. Deus não vai te obrigar você a abrir o teu coração. Nós é que temos que entender que chegou o tempo de Deus.
Eu nasci na igreja metodista, cresci na igreja metodista, é a igreja dos meus pais, da minha família. Até hoje a minha família está lá, a maioria deles estão lá na igreja metodista. Mas chegou o tempo, eu ia na igreja por causa dos pais, é a igreja que eu nasci lá, é a igreja que eu cresci lá. Chegou o tempo que eu tinha que seguir o meu próprio caminho. Alguém me falou de Jesus, me pregou a palavra. Eu entendi que chegou o tempo de Deus. Abri o meu coração, aceitei Jesus na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. E a partir daquele momento, por causa de nós, muitos na família hoje vieram. Por que isso aconteceu? Porque alguém entendeu que chegou o tempo de Deus na vida dele. Se eu não entendesse isto, se eu não abrisse o meu coração, provavelmente poderia penalizar até estes que estão a me seguir. Muitos deles vieram hoje, estão aqui, porque alguém orou. Muitos vieram hoje, aceitaram Jesus, porque alguém decidiu largar tudo e seguir também esse Jesus. Porque se eu não entendesse o tempo, se eu não seguisse Jesus, provavelmente eles estariam penalizados. Hoje não estariam aqui. Precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Precisamos entender o tempo de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que aquela mulher abre a porta da sua casa para o profeta. E o profeta passou a viver ali. Mas a Bíblia não diz só, é ali onde eu queria chegar, porque a minha mensagem é mesmo curta e objetiva. É aqui onde eu queria chegar. Quando a mulher abre a porta da sua casa para o profeta, a Bíblia tinha tudo para dizer, irmãos, que a mulher recebeu o profeta e o profeta viveu na sua casa e ponto final. Eu estudei teologia durante 3 anos. O pastor Burica foi meu colega no Instituto Bíblico. Sempre que a Bíblia está a falar alguma coisa e a Bíblia faz referência, é porque Deus quer te falar alguma coisa por intermédio daquilo. Não é em vão que a Bíblia está a falar que esta mulher recebeu o profeta. O profeta ali simboliza a obra de Deus, porque ele é representante de Deus, está a representar Deus. Não é à toa que a Bíblia detalha tudo que a mulher fez. Primeiro, aquela mulher abriu a porta da sua casa. A primeira coisa que aquela mulher fez, e o seu marido deram um quarto. Diga comigo, um quarto. Por que a Bíblia fala quarto? Poderiam lhe meter na sala? Não, você como é visita, ninguém te conhece, dorme na sala ou dorme no quintal. Mas a Bíblia faz referência. Deram-lhe um quarto. Segunda coisa que aquela mulher fez, deram-lhe o quê? Uma cama. Uma cama para dormir. Ela poderia dizer, não, já te dei quarto, já te acolhi na minha casa, dorme no chão. Mas não, deu quarto, deu cama. A terceira coisa que aquela mulher fez, deu uma banca. A quarta coisa que ela fez, deu uma mesa. E a última coisa que ela fez, deu um candeeiro. Deus aqui está a nos ensinar sobre excelência. Deus está a falar para alguém, para os membros do Nova Vida, ou seja, para os membros daqui da Cidade das Maravilhas. Quando vocês estiverem a servir a Deus, não sirvam Deus de qualquer jeito, sirvam a Deus com excelência. É isso que aquela mulher fez. Ela não serviu a Deus de qualquer jeito, ela serviu a Deus com excelência. E hoje, meus irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas que servem a Deus
de qualquer jeito. Nós não servimos a Deus por causa dos bens. Não, vou servir a Deus porque Ele vai me abençoar, vai me dar carro ou casa. Não, não é o nosso objetivo. Servimos a Deus porque Ele morreu por nós na cruz. Ele salvou as nossas vidas. E nós estamos a lhe servir em forma de gratidão. Mas algumas vezes será inevitável as bênçãos não virem sobre as nossas vidas. Vai ser inevitável. Não tem como nós servirmos a Deus e não sermos abençoados. E eu noto que muita gente hoje, na igreja, membros da igreja, obreiros de igreja, eles servem a Deus, parece que não há aquela reciprocidade. Você olha para a vida dele, parece que não há mudança. Parece que ele está estagnado. Por quê? Porque ele serve a Deus, ele até serve a Deus, mas serve a Deus de qualquer jeito. O culto começa às 7 horas. O horário da igreja é 7 horas. Mas ele também tem horário dele, pastor. Não, vou chegar às 7h30. Esta hora ainda não está a pregar também. Aquele irmão que dirige a oração também demora muito. Ele só chega aqui 7h30, 8 horas. Há excelência nisso? Há pessoas que estão a servir a Deus, mas ele escolhe culto para servir. É membro da igreja, é obreiro da igreja. Ele escolhe. Não, o culto de terça-feira com minha oração não enche muito, não vou lá. Quinta-feira também não vou. Domingo, ele até quer ficar à frente para ser visto. Hora de dar oferta, ele é que fica aqui a orientar. Por que você não faz isso na quarta-feira? Por que você não faz isso na quinta-feira? Só mesmo domingo que está cheio, porque todo mundo está lá para te verem a servir. Não faça isso. Não faça isso. Há pessoas que estão na igreja, no momento do culto, ele está no telefone. Está a trocar mensagem normalmente, está no WhatsApp normalmente. Há pessoas que, pastor, se nós olharmos para ela, desde que ele se converteu há 5 anos ou há 10 anos, se contarmos as ofertas que ele já deu na igreja, não vai chegar a 10.000 kwanzas. Porque às vezes nós temos a impressão, parece que Deus é um senhor qualquer. Eu nasci na igreja metodista. Quando eu era pequeno, no momento da oferta, a minha mãe me dava uma moeda, pastor. Toma, filho, dá oferta. Fui crescendo. Mas um dia eu me perguntei, mas esse Deus é qual? Que a minha mãe sempre que me leva na igreja, pega a moeda mais pequena, a moeda que menos tem valor, me dá para dar oferta. Porque eu entendi que ela tinha uma visão de Deus. E muitas igrejas hoje estão assim. Muitos crentes hoje pensam assim. Pensam que Deus é um senhor coitado, que está no céu, precisa de uma esmola, quer comprar pão, não tem dinheiro. Então você vem lá, hora da oferta, pega uma moeda de 50, tem para Deus receber. Não entendemos quem é Deus. Deus é dono do ouro e da prata. O dinheiro que você dá como oferta não é para Deus, muito menos para o pastor. É para Deus fazer a obra dele aqui na terra. Precisamos entender isso. Precisamos aprender a servir Deus com excelência. Havia um menino de 2 anos, 3 anos. Ele estava a vir à igreja. O pai pegou 2 moedas. O pai disse ao filho: filho, toma essas 2 moedas. Esta é para você comprar um gelado depois do culto. O filho recebeu. Esta segunda moeda é para você dar oferta na igreja. E o rapaz pegou as 2 moedas e a caminho da igreja. A caminho da igreja, pastor, uma das moedas cai no esgoto. O rapaz põe a mão na cabeça e diz: ei, meu Deus, a moeda de Deus caiu. A minha pergunta é: quem disse naquele rapaz que a moeda que caiu no esgoto é a moeda de Deus? Se ele tinha mais uma moeda nas mãos. Porque o pai, quando deu a moeda, o pai não disse: essa moeda é de Deus e essa é tua. O pai só lhe deu. Mas quando uma das moedas cai no esgoto, ele disse que a moeda de Deus caiu. Ele sacrificou a parte de Deus. Porque para ele, o gelado que ele ia comprar era mais importante que o Deus que ele poderia ofertar. E muitos de nós hoje estamos assim, pastor.
sacrificamos o lado de Deus, porque pensamos que Deus é o menos importante. Você está em casa, tem culto, você é membro, você é obreiro, você tinha que estar aqui a servir, tem culto. Está a apresentar um Real Madrid de Barcelona, você está ali a ver jogo, Ronaldo, Messi. Mano, quem vai estar aqui a fazer a obra? Quem vai estar aqui a fazer a obra? Faça a obra com excelência. Faça a obra com excelência. Eu tenho trabalhado, e eu noto que a minha vida é muito apertada, irmãos. Principalmente agora. Somos chefe de família. Somos trabalhadores. Somos estudantes. Então há muito desafio pela frente. Eu poderia algumas vezes parar e ligar para as pessoas que trabalham comigo e dizer: olha, hoje não venho para o culto, estou cansado, mas estou sempre lá, eu e a minha esposa. Dificilmente faltamos no culto. Todos os cultos nós estamos lá. Agora, nós não vamos no culto porque no culto nos cuia. Nós não vamos no culto porque na minha casa é quente ou tem pico. Não, na igreja é melhor. Não. Eu não vou na igreja no culto porque a igreja é do meu pai. Não. Eu vou ao culto, vou à igreja porque eu entendi que eu tenho uma missão a cumprir. Eu tenho trabalho, eu tenho um compromisso com Deus. E eu preciso honrar este compromisso que eu tenho com Deus. E todos nós precisamos crescer. Precisamos ter essa consciência que nós precisamos servir a Deus. E quando eu falo em servir a Deus, é servir a Deus com tudo. Você precisa servir a Deus com teu tempo. Veja o teu tempo. Não, não tenho tempo, pastor. Nós temos tempo para tudo hoje. Temos tempo para ir no aniversário do tio Joaquim. Temos tempo para ir nas festas da Minga. Temos tempo para quase tudo. Só não temos tempo de servir a Deus, irmãos. É porque não conhecemos quem é esse Deus. Serve a Deus com teu tempo. Serve a Deus com os teus bens. É incrível, pastor. Eu conduzo um carro há quase 10 anos. Grande 10. Nunca variou aquele carro. Alguém vai dizer: ei, pastor, não, se calhar o pastor tem muito cuidado de manutenção, o pastor controla. Não, há coisas que não têm a ver com cuidado. É a graça de Deus. Porque eu uso aquele carro para fazer a obra de Deus. Já peguei colunas da igreja para levar no carro para ir reparar ali nos congolenses. Já apoiei pessoas com aquele carro. Aquele carro é baixo, mas já entrou em lugares que você não vai acreditar. É servir a Deus com os nossos bens. Há pessoas na igreja podem fazer tudo, pastor. Vigília, ele vai aparecer. Jejum, ele vai estar lá. Mas quando se fala de dinheiro, pastor, ele nunca vai dar. Porque ele não entendeu que servir a Deus, precisamos servir a Deus com tudo. Há um testemunho que eu gosto muito de dar da minha esposa. Na altura ela não trabalhava. Ela começou a orar: Deus, me abençoa, quero um emprego. Deus lhe abriu a porta. Na altura éramos recém-casados. Deus lhe deu um emprego. Começou a fazer alguns negócios. Os negócios deram certo. O primeiro salário dela, ela veio ter comigo: pastor, aquele negócio que eu estou a fazer, olha, Deus abençoou, próxima semana vou receber os valores. Eu perguntei: quanto é que é? 1.500.000. Não é 1.500.000 de agora, 2023, que não tem valor, que é dinheiro para ir comprar pastilha ou comer mofeta aí na Chicala. Não, 2014, 1.500.000 tinha mesmo valor. Vou receber esse dinheiro, pastor. Isso aí é, Deus seja louvado. Meus irmãos, no dinheiro da outra, da filha alheia, eu fiz já meus planos. O dinheiro é da filha alheia, mas eu que estou a fazer plano. Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, meter a criança na creche, etc. Quando o dinheiro caiu, ela veio ter comigo: pastor, aquele dinheiro que eu te disse. Eu disse: o dinheiro já caiu. Eu disse: Deus seja louvado. Olha, só que antes de eu começar a trabalhar, fiz um voto com Deus.
Eu disse: Deus, se o Senhor me abençoar, o meu primeiro salário vou dar na tua obra. Ninguém lhe obrigou. É a fé dela. Ela decidiu isso. O primeiro salário. Então veio ter comigo. Olha, eu disse que vou dar a Deus. Não vou mentir, irmãos. Sou pastor, mas me doeu mesmo. Só que graças a Deus nós entendemos a palavra. Disse: não, filha, faça isso. Ela pegou, transferiu na conta da igreja, pegou o borderô e colocou. Está aí, ela hoje está viva. Morreu? Deu 1.500.000 na igreja, morreu? E está mais bonita até. É porque ela entendeu. Agora, nós ao servir a Deus, muitos pensam assim, pastor, pensamos que estamos a fazer um favor a Deus. Não, eu vou só à igreja porque pronto, estou fazendo um favor à diaconisa Retinela, estou fazendo um favor ao pastor Caetano, eu estou no protocolo porque... Não, quando você serve a Deus, você está fazendo um favor a ti mesmo. Segunda lição, terceira lição e a última. Quando você serve a Deus, chega um tempo que Deus também começa a te servir. Aquela mulher, depois de fazer tudo aquilo, recebeu o homem de Deus, deu cama, deu quarto, deu mesa, deu candeeiro, deu tudo isso. O profeta sentiu. Até o próprio Deus no céu, que mandou o profeta naquela cidade, sentiu. Não, essa mulher, quem é esta mulher que fez isso? Faz esse sacrifício, não conhece esse homem, mas mesmo assim ele recebe aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa para ela. O homem de Deus chamou Geazi, o seu moço, e disse: Geazi, chama aquela mulher. A mulher veio. O profeta começou a conversar com a mulher. O que que precisas, mulher? O que que você não tem, mulher? E deram conta que a mulher não tinha filho. O que que precisas? Há pessoas, irmãos, que de muita dedicação, de muito amor que eles têm na obra de Deus, vai chegar um tempo que Deus vai te fazer essa pergunta: o que que precisas? Esta pergunta, meus irmãos, Deus não faz a qualquer pessoa. Leiam a Bíblia. Das poucas pessoas, foi Salomão. Salomão pegou uma oferta, cerca de 1.000 bois, 2.000 jumentas, 3.000 ovelhas. Pegou tudo aquilo, deu como oferta a Deus. Aquela atitude de Salomão, Deus não assusta, ninguém surpreende a Deus, mas provavelmente Deus assustou. Que é isso, Salomão? Deus assustou com Salomão por causa daquela oferta. Deus nunca viu alguém a fazer aquilo. Quando Salomão faz aquilo, Deus pergunta a Salomão: Salomão, o que é que tu queres? Leiam a Bíblia, irmão, Gênesis, Apocalipse. Não sei se vão passar 10 pessoas que Deus perguntou: o que é que tu queres? São poucas pessoas. Salomão foi um deles, por causa da dedicação dele. O mesmo aconteceu com esta mulher. Depois dela fazer tudo aquilo, o homem de Deus perguntou: o que que ela precisa? O que que você não tem? Há pessoas aqui que, se a bênção deles dependia da dedicação na obra deles, há pessoas que não teriam bênção, pastor. Há quem seria solteiro até hoje. Há quem não teria emprego até hoje. Se as nossas bênçãos dependessem só daquilo que fizemos, há quem já não teria nada. A Bíblia diz que Geazi disse que ela não tem filhos, porque o marido é velho. O homem de Deus declarou uma palavra, e aquilo que ela mais desejava, que não era o dinheiro, porque ela já tinha, era o filho. Aquela mulher recebeu. Há coisas, irmãos, porque nós estamos a servir a Deus, nós não estamos a brincar. Mas vai chegar tempo que Deus vai começar a nos servir também. Foi a semana passada, eu conversava com o vosso pastor. Eu falei para ele: pastor, eu estou cansado. Eu conduzo um carro já há muito tempo.
A minha esposa também conduz. E nós trabalhamos em lugares diferentes. Eu estou no Talatona, ela está no Nova Vida. Locais diferentes. Às vezes era complicado. Ela me deixava no serviço. Ia trabalhar, tinha que vir me apanhar. E eu notava ela cansada. Falei com o pastor: pastor, eu preciso comprar um carro, pastor. Preciso comprar um carro, mas não tenho dinheiro. Parece que Deus lá no céu, aquela conversa que nós estávamos até a semana passada, parece que Deus estava a apontar: oh, ele disse que precisa de um carro, vou apontar aqui. Começou a escrever. Não fez uma semana quando eu conversei com o pastor. Não fez uma semana. Recebi um carro. Está ali o carro. Está ali fora. Depois do culto, quem quiser ir lá no carro, pegar uma oferta, deixar aí no carro, não tem nenhum problema, eu vou receber. Está ali. É bênção de Deus, irmãos. E aquele carro, irmãos, eu não teria dinheiro suficiente para comprar aquele carro. Quando cheguei no serviço com os colegas não queriam acreditar. Você comprou esse carro a esse preço? Não pode, irmão. Há coisas que não é o dinheiro que vai comprar. É a graça de Deus que está na tua vida, é que vai comprar. Por isso, serve a Deus com excelência. Pastor não está a dizer que você deve servir a Deus por causa das bênçãos, porque vai te dar carro, vai te dar casa, não. Isso são consequências. Inevitavelmente vai ter que acontecer. Por causa do tempo, vou terminar com isto. Olhem para mim, porque isso é muito importante. Estou a terminar, tenho mais 3 minutinhos. Estou a terminar. Aquele profeta Eliseu, ele tinha 2 coisas. Vou terminar com isso, é muito importante. Tinha quantas coisas, igreja? 2 coisas. A primeira coisa que ele tinha era a profecia na boca dele. A profecia é a orientação, é a autoridade, é a direção, era a capacitação que Deus lhe deu. Era a virtude dele, era o dom dele. Ele tinha a profecia. Mas pastor, ele não tinha só profecia. Leiam a Bíblia, 2 de Reis capítulo 2, versículo 21. Leiam em casa. Além de ter profecia, ele também tinha uma careca. Era profeta, mas não era só profeta. Era o que também? Era careca. Eu quero falar agora para os pastores. E todo pastor de todas as igrejas, até mesmo eu, temos essas 2 coisas. Temos profecia, somos pastores, temos as nossas virtudes, as nossas qualidades. Quando você prega, alguém diz: uau, homem de Deus. Às vezes você ora pelas pessoas, os milagres acontecem. Essa era a profecia. Mas todo pastor não tem só profecia, também tem uma careca. Só que o problema de muitos não são abençoados, porque em vez de olharem na profecia do homem de Deus, eles estão distraídos com a careca do homem de Deus. Se os irmãos lerem a Bíblia, vão ver na Bíblia que uns meninos encontraram-se com este profeta. Eles tinham tudo para olhar na profecia do profeta. Está lá na Bíblia. Se distraíram com a careca, começaram a abusar. Está na Bíblia, começaram a abusar. Careca, profeta careca, careca. Morreram. E hoje, a igreja está cheia de pessoas que estão a morrer, espiritualmente falando. Você vê, a vida não cresce, a vida não vai à frente, porque ele está ali mesmo, é do protocolo, é intercessor, é do louvor, mas não olha na profecia dos pastores. Está mais preocupado com a careca do pastor, com os defeitos do pastor. E não são só os pastores, até mesmo os maridos em casa. Eles têm a profecia, têm a autoridade como marido, mas ele também tem uma careca, tem defeito. Minha irmã, se você se distrair só na careca dele, nos defeitos dele, o casamento vai ser problema todos os dias. O teu marido não tem só careca, não tem só defeito, ele também tem virtudes.
ele também tem qualidade. Por isso, meus irmãos, vocês têm um servo de Deus aqui, vocês têm um pastor que também tem essas duas coisas. Eu também tenho essas duas coisas. Todo pastor tem essas duas coisas. Abracem o vosso pastor. Peguem as profecias dele, que são as orientações que ele vai dar para a igreja. Às vezes alguém vem: pai, estou com dificuldade no meu relacionamento, o meu namorado não quer vir na igreja. Há momento que ele vai te dizer: deixa, minha irmã, deixa. Pastor, estou com um problema no meu lar, meu marido assim. E ele vai te dar algumas orientações. Faz assim, faz assim. Quando ele vir, mesmo que te vê bêbado, ele não frequenta a igreja, ele cozinha, trata bem, etc. Pastor, a minha sogra se mete muito comigo. Olha, trata assim, é mãe do teu marido, lhe cuida bem. Quer dizer, essa é a profecia. Você vai prosperar. Mas agora, se você olhar só para a careca dele, esse pastor também, segunda vez a repetir esse fato, esse pastor também, esse carro, não faça isso. Não faça isso. Amem os vossos pastores, porque são homens que Deus colocou aqui na igreja, e eles fazem muito pela igreja. Eu estive cá na sexta-feira, trabalhei fora, passei aqui, eu vi a obra. Eu disse: pastor, tu não tens que estar a trabalhar esta hora? Ele disse: não, tirei férias, estou aqui a acompanhar as obras da igreja. Qualquer pessoa faz isso. Ontem, sábado, passei aqui, lá estava o pastor novamente. Orem por eles. O pastor tem uma esposa, passam lutas, dificuldades, ataques. Orem por eles. O pastor tem filhos, e é uma grande responsabilidade ser filho de um pastor. Orem pelos filhos do pastor. Fazendo isto, o mesmo que aconteceu com aquela mulher será inevitável, vai ter que acontecer também na tua vida, porque Deus não falha. Aleluia. Coloca-se de pé, por gentileza.